Vamos abrir as Escrituras e vamos... Sempre é bom falar mais uma vez isso. A Bíblia, a Igreja de Cristo Jesus, eu lembro que nós acordamos, nós temos dias bons e dias maus, e eu me lembro que uma vez eu acordei num dia onde estava chovendo, se chovesse, ia chover de baixo para cima. Tudo dando errado. E uma pessoa, uma irmã, uma senhora muito simples, ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, que pode ser muito bem usado, como foi por aquela irmã. Ela me mandou uma mensagem simples, muito simples. E ela disse assim na mensagem, eu guardo no meu coração: a igreja continua caminhando triunfante. Ela disse só isso: a igreja continua caminhando triunfante. A Igreja de Cristo, ela triunfa. A Igreja de Cristo é um movimento contra a cultura. E se é um movimento contra a cultura, a nossa proclamação, ela não visa trazer afago a ouvidos. A nossa proclamação, ela busca promover a glória do Senhor. A nossa proclamação, a minha proclamação, ela não tem compromisso com grupos. Ela tem compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Ela tem compromisso com a glória do Senhor. A partir disso, vale a pena nós lembrarmos disso, nós estamos conversando um pouco sobre o tema contentamento, que na minha percepção é um dos movimentos que tem trago grande problema aos discípulos e aos adeptos da Igreja de Cristo Jesus. E a semana passada nós lidamos com o texto de Filipenses capítulo 4, onde o apóstolo Paulo, ele disse que ele aprendeu o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo nos ensina, na carta aos Filipenses, à igreja de Filipos, que ele aprendeu um movimento. E esse movimento ele tem a ver com gratidão. E Paulo disse que ele foi se adaptando. Ele foi se adaptando. E Paulo nos ensina que nós precisamos compreender, que nós precisamos ser humildes o suficiente para aprender a viver bem em toda e qualquer situação, tendo em Cristo o nosso maior tesouro. Tendo em Cristo o nosso maior tesouro. Porque quando Cristo é a maior razão da minha satisfação, eu aprendo a viver bem em toda e qualquer situação. Vale a pena lembrar que existem pessoas que estudam em universidades, existem pessoas que estudam anos a fio o comportamento humano. E como funciona o nosso cérebro, e a partir disso é feito sugestões via mídia, via diversos meios de comunicação, para nos convencer que nós precisamos ter isso ou aquilo para sermos felizes, para conquistarmos a felicidade. Felicidade, ela não é um lugar. A felicidade, mesmo como alguns acham, não é um estado de espírito. A felicidade é uma pessoa. E nós proclamamos que a felicidade é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Logo, quem não tem Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, ele não tem nenhuma possibilidade de encontrar o contentamento. Nenhuma possibilidade. Portanto, na semana passada, nós começamos a lidar com aquilo que nós chamamos e denominamos como sendo a raiz do problema. A raiz do problema. E a raiz do problema, nós fomos para Gênesis. O livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 5 a 6,
alguém me abordou sabiamente e disse que antes de Adão e Eva existia um episódio de descontentamento, ingratidão e revolta, que foi Lúcifer no céu. Sim, realmente isso aconteceu, mas nós estamos partindo do pressuposto daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Satanás, ele foi criado por Deus, mas ele não era a imagem e semelhança de Deus. Então nós estamos partindo desse pressuposto. E Gênesis vai mostrar que a desobediência de Eva no jardim revelou que o seu coração desejou obter o que lhe for oferecido pelo outro conselheiro. E o outro conselheiro foi Satanás, e afirmando que provar do fruto a tornaria uma pessoa mais completa. E aí o texto narra o seguinte: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Preste atenção que o descontentamento tem a ver com dúvidas sobre a verdade, não negação absoluta da verdade, mas dúvidas sobre a verdade. Então, no final do verso 1 ele diz: foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Verso 4 a 6 diz o seguinte: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e o seu marido também comeu. E os olhos dos dois abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Preste atenção que o verso 6 diz que o descontentamento, ele surge de desejos aparentemente legítimos. Porque no verso 6, não é o verso que nós vamos refletir nessa noite, mas só a guisa de introdução, diz: quando a mulher viu que a árvore parecia ser o quê? Verso 6? Agradável aos olhos. Isso é agradável. Mas não só agradável aos olhos, mas também ao paladar. E era atraente aos olhos. E além disso, o fato de comer iria dar discernimento. Dr. William Barclay, no seu livro Contentamento, ele diz o seguinte: daquele momento em diante, estar descontente com a provisão de Deus passou a ser uma inclinação natural do homem. O homem tornou-se descontente com as coisas que possui, com a porção de bens que recebeu, com os talentos que Deus deu, com seu cônjuge, com seus dons, com seu emprego, com sua igreja, com seus líderes, com sua condição atual, enfim. O descontentamento tornou-se uma tendência natural do coração do homem após a queda. Barclay vai dizer que Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo, mas nem mesmo o melhor lugar do mundo é o bastante quando nos falta. Quando o contentamento não está no nosso coração, o paraíso se torna um inferno. Mas quando o nosso coração está inclinado ao contentamento, o inferno se torna um paraíso. Hoje, eu quero fazer uma distinção. E eu quero fazer uma distinção a partir dessa imagem: a árvore e os frutos. E eu quero dizer que a árvore é o nosso Deus.
Os frutos são as bênçãos do nosso Deus. Quero trilhar nessa paráfrase. A partir disso, eu não tenho dúvida de que nós estamos aqui para agradecer diversas coisas. Amém? Amém, irmãos? Eu coloquei uma lista, mas essa lista ela pode ser maior. Os irmãos podem ter liberdade aí onde está de falar também, se quiser, sem problema. Nós estamos aqui para agradecer a saúde. Nós estamos aqui para agradecer o sustento. Nós estamos aqui para agradecer a possibilidade de participarmos e comungarmos numa comunidade cristã. Nós estamos aqui para agradecer pelo trabalho, amém? Pelo trabalho. Nós estamos aqui para agradecer pela família. Nós estamos aqui para agradecer pelos amigos. E talvez você poderia dizer outras coisas. E há espaço para isso. Mas eu gostaria de dizer que o meu e o seu coração, ele tem a tendência de, em alguns momentos da nossa vida, adorar mais os frutos do que a árvore. E nós precisamos tomar cuidado com algumas inclinações do meu e do seu coração, para que a idolatria não tome conta do nosso coração. Nós estamos vivendo a data do mês 12 do nosso mês. E no mês 12 do nosso mês, nós vemos algumas pessoas com algumas convicções na beira da rodovia fazendo as suas procissões. E nós temos a tendência de dizer que são idólatras. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes eles estão adorando uma imagem. E muitas vezes eu e você não estamos adorando uma imagem, mas estamos adorando coisas parecidas. A partir disso, a idolatria não é exclusividade de uma religião específica. E sim, a idolatria ela tem a ver com a condição do homem. E eu quero tomar emprestado uma fala de Tim Keller, pastor ali da Redeemer, uma igreja presbiteriana ali no coração nervoso de Nova York, onde ele diz assim, o que é um ídolo? Ele diz, é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. A partir dessa fala do Keller, eu gostaria de trabalhar com essa tese com os irmãos nessa noite, se for possível. Eu gostaria de dizer que a idolatria é quando vemos o fruto como uma árvore. É quando nós adoramos muito mais os frutos do que a árvore. E a gratidão é o antídoto contra a idolatria. Quem é grato doma o seu coração da idolatria. E o que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em minha vida. Mas lembre-se do que eu disse no início. Desejos lícitos podem se tornar ídolos no meu e no seu coração. Para isso, eu quero recorrer a uma história em 1 Samuel capítulo 1. Uma história que os irmãos já conhecem, mas com muita reverência, mesmo já conhecendo, eu quero ler essa história. E por mais que você conheça essa história, tenha reverência em ouvir essa história, porque pode ser que em uma dessas linhas Deus fale ao seu coração, mesmo você já conhecendo essa história, porque Deus é capaz de fazer novo todas as coisas. Todas as coisas. Então, mesmo a gente já conhecendo a história, a gente precisa ter humildade de ler de novo, porque Deus pode falar coisas ao nosso coração através daquilo que nós já sabemos. Amém? Então, com reverência no coração, vamos ler essa história. 1 Samuel, capítulo 1, está projetado, eu vou fazer a leitura para os irmãos. Havia certo homem, Ramatim, zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana,
filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Eframitas, Ufé. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então seu marido lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho. Ele deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que Samuel, o menino, for desmamado, eu o levarei, o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça-lhe o que lhe parecer melhor. Fique aí até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que ele desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, e uma arroba de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse: meu senhor, juro por tudo na vida que sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedi, e o Senhor concedeu o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali, Ana e Samuel adoraram ao Senhor.
Amém? Essa é a história do sofrimento de Ana. O sofrimento de Ana, ele não era um sofrimento qualquer. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. A Bíblia está narrando um homem que vivia em poligamia. Esse texto é um texto histórico. E o texto histórico, ele não tem caráter doutrinário. No entanto, não cabe ao autor de Samuel descrever se poligamia é errado ou não. Porque quem descreve isso é a lei, o Pentateuco, e não os históricos. Os históricos, simplesmente, eles narram o que está acontecendo à luz dos princípios bíblicos. Eucana tinha 2 mulheres. E, ironia ou não, é engraçado que nos escritos do Antigo Testamento, os pais da fé, os homens de Deus, eles têm uma certa queda pelas estéreos. Você vê alguns casos de esterilidade, mas a esterilidade no Antigo Testamento, com uma mulher judia, obrigado, meu querido, era a mesma coisa que uma maldição. Uma mulher que não pudesse ter filho, ela era considerada amaldiçoada por Deus. Deus a amaldiçoou. Então, o sofrimento de Ana tinha a ver até com a percepção que ela tinha de como Deus estava lidando com ela. De que, de repente, na percepção dela, Deus estava sendo injusto com ela. Você conhece muito bem nas Escrituras os casos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sansão, de Zacarias. Mulheres que o ventre era lacrado, mulheres que aparentemente o fato de não ter filho era considerado uma maldição, e como que Deus transformou a maldição em bênção. Nós temos relatos no Antigo Testamento disso. No entanto, o relato do sofrimento de Ana, Ana passa por humilhação. Perceba que no texto, no verso 6, diz: e porque o Senhor a tinha deixado? Quem havia deixado ela estéril? A narrativa. O próprio Deus. O próprio Deus. E isso para ela era uma espécie de maldição de Deus, isso a humilhava, isso a colocava abaixo de Penina. Isso tinha algumas provocações, não só isso, mas tinha cobranças. Além de ser humilhada, ela vivia uma vida debaixo de cobranças. Tanto é que Eucana, seu marido, ele faz algumas perguntas idiotas, como todo homem. Ele diz assim: Eucana, seu marido lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Ana não estava chorando porque o Wi-Fi dela não pegava. Ana não estava chorando porque o corpo dela não era igual ao da Gisele Bündchen. Ana não estava chorando porque a casa dela não era decorada como artista tal. Ana não estava chorando porque foi no... Ana não estava chorando por essas coisas, que têm o seu devido valor. Ana estava chorando porque, na percepção dela, aquilo era uma humilhação. Deus a tinha deixado estéril. E ele começa a perguntar: por que você não come? Por que você está triste? E aquilo era uma constante cobrança na vida dela. A ponto de o sofrimento dela ser julgado por outros como embriaguez. A ponto dela estar na casa do Senhor orando, e ele perde a percepção, e ele diz: você já está bêbada, esse horário da manhã? E Ana disse assim: eu não tomei vinho nem conhaque. Porque para você ficar bêbado com vinho, naquele horário da manhã, você tinha que ter passado a noite bebendo.
E ele disse assim: eu não tomei vinho nem bebida fermentada. A bebida fermentada tinha o poder de deixar embriagado rápido, o vinho não. Essa hora da manhã eu não fiz isso. Ela passa por todas essas situações. Preste atenção que a possibilidade de Ana é que ela passa por humilhação. As pessoas dentro da sua própria casa a cobram constantemente e o sistema religioso está julgando ela. Essa é a situação de Ana. Essa é a situação de Ana. Mas Ana faz uma oração. E essa oração de Ana, ela muda tudo. Que demonstra o que está dentro do coração dela. E a oração de Ana é a seguinte: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva. Deixa eu dizer para vocês o seguinte: Ana era humilhada, cobrada, e ela passava por sofrimento constantemente. E se Deus desse atenção à oração de Ana, e se ela tivesse um filho, 3 coisas iam acontecer com ela. Ela seria exaltada, ela seria amada, e ela seria 3 coisas que nós queremos na vida. 3 coisas que eu e você queremos na vida. Mas preste atenção que há um risco. E qual é o risco? De essas bênçãos se tornarem um ídolo na vida de Ana. Mas olha a oração de Ana. A oração de Ana é a seguinte: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da sua serva, mas lhe deres um filho, então eu vou fazer o que com esse filho? Eu vou dedicar ao Senhor. Mas eu vou dedicar ao Senhor por todos os dias da minha vida. Irmãos, preste atenção a uma pessoa que a vida não lhe é favorável, e quando a vida não é favorável, ela faz uma oração a Deus. E nessa oração a Deus, ela antecipa a entrega da safra. Entenderam? Antes de colher a safra, ela já entrega os grãos. Antes de receber a bênção, ela já devolveu a bênção. E o que aconteceu com o coração de Ana? Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Preste atenção que agora Ana, quando ela foi humilhada, cobrada injustamente, e aparentemente existia uma maldição sobre ela, o coração da Ana agora é transformado pela gratidão antes de receber a bênção. E isso é sintomático, porque nós temos a tendência de agradecer só se a bênção acontecer. Preste atenção que no caminho do contentamento e da inclinação do meu e do seu coração, da idolatria, o coração de Ana, ele transborda de gratidão antes de ficar grávida. Aqui está o segredo. Porque preste atenção que na oração dela, ela não impõe nada ao Senhor. Eu quero voltar à oração de Ana. E preste atenção nas palavras que Ana usa. Senhor dos exércitos, se, condicional de terceira classe. Se o Senhor deres, em momento nenhum a oração dela é a comparando com Penina. Em momento nenhum ela bota Deus na parede. Em momento nenhum ela se exalta na presença de Deus. O que agrada ao Senhor, lembra o que o Salmo diz, irmãos, e preste atenção. O que agrada ao Senhor é um coração o quê? O coração o quê, irmãos? E um espírito o quê? Compungido, lembra disso? Aqui, ó. Isso agradou o coração de Deus.
Isso agradou o coração da árvore. E agora a árvore dá fruto. A árvore vai dar o fruto. E antes de colher o fruto no pé, sabe o que ela faz? Ela segue o seu caminho e o seu rosto agora não está abatido, porque agora a causa não é dela. Não é mais com ela, o coração dela não está mais inclinado naquele perrengue que ela estava vivendo, humilhação com os outros, cobrança, possível maldição de uma divindade. Não, não. O coração dela agora transborda de alegria antes da bênção chegar. Antes da bênção chegar. E a bênção chega. E como é que a bênção chega? Verso 19 e 20. Não foi pela cegonha. Eucana teve relações com Ana, sua mulher. E o Senhor fez o quê? Soprou a vida no ventre dela. Soprou a vida no ventre dela. O Senhor sopra a vida no ventre dela. E assim, Ana engravidou. E no devido tempo, deu o quê? A luz. E eu vou recorrer ao Tim Keller de novo. Tim Keller vai dizer o seguinte: Deus só vai te dar o que você pediu quando você souber tudo que Ele... É isso que Ana chegou nesse ponto. Ana chegou aí. Ana chegou aí. Para isso, irmãos, eu quero trabalhar com 3 aplicações com os irmãos para encerrar essa nossa reflexão. Um coração grato não é idólatra, amém? Amém? Então, nessa noite, se eu tiver coragem, no final aqui nós vamos consagrar tudo que a gente tem a Deus. Todos os frutos. Todos os frutos. E aí, por quê? Quando o meu coração é grato, não existe possibilidade no meu coração para idolatria. E o que é idolatria? Tudo aquilo que ocupa o lugar. E eu quero dizer para você que uma bênção pode ser uma idolatria. E Samuel não foi um ídolo para Ana, porque Ana soube dominar o coração. Ela entregou para Deus antes de receber. E eu queria dizer que, em primeiro lugar, para o nosso coração não ser idólatra e transbordar de gratidão, de contentamento com Deus, por que isso aconteceu? Porque Ana reconhece que os frutos vêm da onde? De Deus. Eu preciso reconhecer que os frutos daquela árvore vêm de Deus. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso. Olha o que o texto diz. E deu-lhe o nome de Samuel. Por que ela deu o nome de Samuel? Porque eu pedi a quem? Ao Senhor. Por que o coração dela não se tornou idólatra? Por quê? Porque ela olha para a árvore. E quando ela olha para a árvore, ela entende que os frutos vêm de Deus. E se nós não compreendermos isso, irmãos, nós vamos adorar mais o fruto do que a árvore. E antes da bênção chegar, nós estamos guardando para nós mesmos. Nós não estamos devolvendo a Deus. Então eu preciso reconhecer que todos os frutos que eu tenho na minha vida vêm de quem? Vêm de quem? Deus. Amém? Semana que vem eu vou falar sobre a inveja. Acabei de preparar ontem. Existe um discurso, e eu não vou entrar muito nisso para não antecipar. Existe um discurso sobre nós que existem aspectos da inveja que é bom para nós. E nós vamos desconstruir isso. Porque aquele que sofreu o que Ana sofreu e está nesse caminho, sabe que todos os frutos que o Senhor nos der, provém de Deus. E quando nós temos esse reconhecimento, o nosso coração não é idólatra. Então reconheça nessa noite, você que é discípulo de Jesus, que tudo que temos vem de Deus. Mas isso não é um convite a amanhã não assumirmos as nossas responsabilidades na sociedade que nós vivemos. Porque, inclusive, as portas que são abertas, Deus vai nos abençoar se nós nos prepararmos para isso. Se nós nos prepararmos. Porque enquanto mais uma ferramenta for afiada, melhor o Espírito Santo irá usá-la para a glória de Deus. Amém, irmãos? Ouço amém, amém? Amém?
Se você ficar em casa dormindo o dia inteiro, não foi estudar, não foi preparado, não espere a bênção de Deus sobre você. Porque se Deus te abençoar, Ele está indo contra a palavra dEle. Levante, se prepare, vá à luta, sofra, pague o preço, que no devido tempo Deus vai dar o fruto para a glória dEle. Faça isso, faça isso. Porque inclusive o trabalho traz glórias a Deus. Traz glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Segundo, um coração grato que não é idólatra. Qual é a segunda atitude de Ana para que o fruto não se transforme em ídolo e gere descontentamento no seu coração? Ana cuida bem dos frutos que Deus deu a ela. Nós precisamos cuidar bem daquilo que Deus nos dá. Amém, irmãos? Olha o que a Bíblia diz. Então ela ficou em casa e amamentou o seu filho, até que ele... Irmãos, eu não sei como que é para você, mas eu fico imaginando... A ministra Damares, ela tem uma fala muito bacana, eu sou fã dela. Eu sou fã dela primeiro porque a mídia a critica, e quem a mídia critica, eu sou fã. A ministra Damares diz que Deus fez a mulher perfeita. E ela diz assim que o seio da mulher, onde a criança se amamenta, a mãe pega, bota a criança, e amamentar criança é uma das coisas mais lindas que existe na face da terra. E a mãe pega a criança, bota ali no seu seio, no seu peito, e ela olha nos olhos da criança e ela vai conversando com a criança. Ela vai olhando para a criança, ela vai sonhando sonhos para as crianças. Ela vai vendo a criança se amamentando, ou talvez na mamadeira, não sei como que foi teu processo. Ela vai olhando para a criança, ela vai sonhando sonhos para as crianças. E Ana não era diferente de você, minha irmã. Ana tinha sonhos. E você acha que no fundo, Ana, quando pegava Samuel e colocava no peito para ele mamar, Ana não pensava, será que vão cuidar bem dele lá em Jerusalém? Você acha que Ana não pensava isso? Será que quando ele tiver febre no templo, vão tomar conta dele certinho? E quando a roupa dele acabar, será que vai ter roupa para ele lá? Você acha que Ana não pensava nisso? Ela pensava nisso também. Ana é mãe, Ana é mulher. Ana é mulher, é como você, minha irmã. Mas preste atenção que no tempo que Deus permitiu que Samuel ficasse com Ana, Ana cuidou dele muito bem. Muito bem. Nós expressamos gratidão a Deus quando nós cuidamos bem dos frutos que Deus nos dá. Deixa eu repetir o que eu disse a semana passada. Você já foi no aniversário e levou um presente para uma criança, e quando a criança abriu o presente, ela deu pulo de alegria? Uma vez a gente deu um presente para uma menina, e a menina abriu o presente e ela começou a pular. E ela disse assim, era muito simples o presente, muito simples. E a criança disse assim, eu sempre sonhei em ganhar isso. Coisa baratinha. E ela pegou e já passou o presente no rosto, já se maquiou, ficou a festa inteira, e de vez em quando ela passava por nós e sorria e mostrava. Aquilo trouxe uma alegria. Eu acho que foi um dos dinheiros mais bem investidos que eu fiz na vida. Porque ela foi grata quando recebeu, usou com gratidão e transbordou de alegria. Que interesse Deus teria de derramar frutos de bênção em sua vida se você só murmura? Se só há reclamação? Nós precisamos cuidar bem dos frutos que Deus derrama sobre nós. Mesmo se for os frutos não viçosos,
aos nossos olhos como gostaríamos que fosse, porque quem não é fiel no pouco, sobre o muito, Deus nunca vai colocar. Eu esqueci o nome. Lá em casa, jabuticaba. Lá em casa tem um pé de jabuticaba. Marcelo sabe. Já frequentou muito lá. E um dia eu desci lá embaixo, no pé de jabuticaba, e por um descuido eu olhei para o pé de jabuticaba. E eu vi que as jabuticabas estavam secas no pé. Ela deu fruto, o fruto ficou, eu não colhi, não usufruí, não chupei a jabuticaba e os frutos secaram no pé. Então eu fiquei com a consciência pesada. Eu fiquei 2 dias descendo lá e vasculhando aonde tinha jabuticaba para poder chupar. E tinha umas jabuticaba meio murcha e meio boa. Aí eu pegava e chupava a parte boa. De vez em quando Deus está dando fruto dentro da nossa casa, nos fundos da nossa casa, e nós não estamos vendo. E quando seca os frutos, a gente fica, perdi. Eu só vou chupar jabuticaba o ano que vem. E o ano que vem, se eu não estiver atento, eu vou perder a safra de jabuticaba de novo. Nós precisamos cuidar bem dos frutos que Deus nos dá. Nós precisamos transbordar de gratidão pelos frutos que Deus nos dá, sendo muito ou pouco. Já sei que o ano que vem, essa época, alguns irmãos vão bater na porta de casa e vai dizer, aonde é o pé? Primeiro, um coração que não é idólatra, ele reconhece que os frutos vêm de quem? De quem, irmãos? De Deus. Então você tem que pensar assim, ó. Tudo que eu tenho vem de Deus, amém? Amém? Se você é discípulo de Cristo Jesus. Segunda coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu preciso cuidar bem daquilo que Deus nos dá. Preciso cuidar bem daquilo que Deus nos dá. Terceiro, com Ana, eu preciso entregar os frutos de volta para Deus. E se você quiser, nós vamos fazer isso daqui a pouco. Eu preciso entender que tudo que tenho vem. Eu preciso agora cuidar bem daquilo que Deus me deu. Porque senão o pé de jabuticaba vai vir fruto, vai secar e eu vou perder a safra de novo. E aí sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que descer o morro, ir lá na avenida e comprar jabuticaba. Na latinha de 1 litro. No carrinho de mão na rua, em frente ao Itaú, na Rua dos Bancos, na Wall Street de Jacareí. Mas como que eu compro se eu tenho dentro de casa? Mas eu preciso também, em terceiro lugar, eu preciso devolver os frutos para Deus. Quem é grato, quem tem contentamento, recebe de Deus, cuida de Deus e devolve para Deus. Por isso que Ana disse o seguinte no verso 28, por isso, agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado. Samuel, irmãos. Samuel, depois de Moisés, e junto com Davi, é um dos maiores personagens na história do povo de Israel. Samuel está entre os 3 grandes personagens da história de Israel. Samuel é mais famoso do que Salomão. Samuel é mais famoso do que, abre aspas, do que todos os profetas da Bíblia. Samuel, em alguns momentos, é mais conhecido em Israel do que os próprios patriarcas.
Samuel faz a transição do período de juízes para o período da monarquia de Israel. Samuel é aquele que aponta para quem vai ser o rei de Israel. E sabe por que esse Samuel existiu? Porque o dia uma mulher que a vida não lhe era favorável, preferiu pedir a Deus frutos e não adorou o fruto. E muito pelo contrário, entendeu que o fruto vinha da árvore e ela precisava cuidar bem daquele fruto e no devido tempo ela tinha que retornar aquele fruto à árvore. É isso que ela fez com Samuel. Israel se tornou, a nação que se tornou, debaixo da liderança de Samuel, que era filho de uma mulher estéril, abre aspas, amaldiçoada. O Deus a quem eu sirvo é um Deus que é mestre em transformar maldição em bênção. E o que aconteceu, irmãos? Ali ela fez o quê? Adorou. Perceba como acaba a narrativa de 1 Samuel capítulo 1. A narrativa termina dizendo assim, ali ela deu a expressão de contentamento. E qual é o contrário de murmuração? Adoração. A adoração é o antônimo de murmuração. Porque quem adora, quem presta culto, não abre espaço no seu coração para duvidar do caráter de Deus. Ali ela adora a Deus. E a pergunta, antes de irmos embora, que eu gostaria de fazer aos irmãos, a quem iremos adorar, irmãos? A árvore ou os frutos? A árvores ou os frutos? Cuidado, porque via de regra, nós estamos adorando os frutos. E sabe o que a gente precisa fazer dia após dia? Clamar por misericórdia. Clamar por misericórdia e reconhecer que os frutos vêm de Deus. Não vem de ninguém mais, se não for Deus. E quando os frutos vêm de Deus, como um bom mordomo, eu preciso cuidar dos frutos. E no devido tempo, eu preciso devolver esses frutos a Deus. E qual o clímax dessa história? O ponto máximo dessa história não foi a maternidade. Não foi o sonho de Ana sendo realizado. O clímax dessa história é o encerramento dizendo, e ali Ana e Samuel adoraram ao Senhor. Qual é o clímax dessa história? O clímax dessa história é que Deus foi adorado. E quando Deus é adorado, não há espaço para idolatria no meu e no seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame misericórdia sobre nós. E eu quero encerrar lendo Provérbios, capítulo 30, com os irmãos. Antes de nós clamarmos por misericórdia. Provérbios capítulo 30, ele combate a teologia da prosperidade e a teologia da miséria. Provérbios capítulo 30, versículo 7 diz assim, 2 coisas peço que me dê, Senhor, antes de eu morrer. E ele fala quais são as 2 coisas. E ele diz assim, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. E ele diz a segunda coisa, não me des ele diz, dá-me apenas o alimento necessário. Frutos, frutos. Eu não quero muito fruto, porque pode apodrecer. Eu não consigo tomar conta. Eu não quero pouco, porque pode fazer falta. Ele diz, não me dê de mais nem de menos. E essa deve ser a nossa oração nessa noite. Ele diz o seguinte, verso 9. Dá-me apenas o necessário. Se não, tendo demais,
eu te negaria, e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Ele está dizendo, se eu tivesse dinheiro demais, se eu fosse classe AA, eu ia menosprezar o Senhor. Para que eu preciso de Deus? Eu não preciso de Deus. Eu tenho tudo que eu quero. E ele diz assim, mas também, Deus, e essa deve ser a nossa oração, viu, irmãos? E ele diz assim, mas também eu não quero a pobreza. Porque se eu viver na pobreza, eu posso um dia vir. É engraçado que isso aqui no nosso país não soa muito bem. Porque grande parte dos ricos do nosso país são da classe A. Dos ladrões, são da classe A. Mas ele trabalha naquela cultura dizendo o princípio principal não é a riqueza, a pobreza. Ele diz, me dê o necessário. Me dê o fruto necessário. Me dê o fruto necessário. Clamemos por misericórdia para que continuemos a olhar a árvore e comamos do fruto. Para que nenhum dia de nossas vidas idolatramos os frutos e viremos as costas para a árvore. Porque Ana nos ensina que no momento de humilhação, angústia e injustiça, Deus ouve as nossas orações. E quando Deus ouve as nossas orações e nos abençoa, nós antecipamos a bênção antes dela chegar para que o nosso coração não adore os frutos e não a árvore. E como que isso acontece com 3 disciplinas? Reconhecendo que tudo provém de Deus. E se tudo provém de Deus, eu cuido, porque é de Deus, não é meu. E o que eu faço? Eu entrego a Deus. Qual é o clímax disso? Ali, Ana e Samuel adoraram ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Deus derrame graça sobre nós. E vamos orar e vamos clamar por misericórdia nessa noite. Se você puder, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você quiser fazer isso, se você quiser. Aqui nessa igreja nós não mudamos o nosso discurso para convencer ninguém. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas eu gostaria de te convidar a fazer algo que talvez tire você da sua zona de conforto. E eu gostaria de perguntar para você nessa noite, o que você tem de mais precioso na sua vida? Eu não estou falando de Jesus, tá bom? Não estou falando da salvação. Estou falando de coisas materiais. O que você tem de mais precioso na sua vida? E se você quiser, se você entender que essa palavra é para você, eu gostaria de nessa noite te convidar a devolver a Deus. A devolver a Deus. Talvez você está cuidando disso. Mas você reconhece que vem de Deus, você está cuidando muito bem, mas você ainda não assinou o recibo, a escritura, o que for. Você ainda não devolveu a Deus. E talvez em adoração, em uma oração de adoração a Deus nessa noite, eu queria te dar a possibilidade de devolver a Deus. Talvez é filho, talvez é filha, talvez é neto, talvez é patrimônio, talvez é carro, talvez cada um tem alguma coisa. E nós estamos aqui para julgar a importância dessas coisas, porque cada coisa tem importância no seu coração. Mas talvez nessa noite, você tenha carregado esse fruto e adorado esse fruto, e isso tem impedido você de subir em Jerusalém e de joelhos dobrados adorar ao Senhor, porque isso tem tomado conta do seu coração até hoje. Então nessa noite, em nome de Jesus, nesse apelo, nós estamos lhe dando a oportunidade de devolver a Deus. E dizer, Senhor, eu nunca fiz essa oração, mas hoje à noite eu quero devolver ao Senhor a casa que o Senhor me deu. Eu quero devolver ao Senhor o carro que o Senhor me deu.
Eu quero devolver ao Senhor os filhos que o Senhor me deu, os netos que o Senhor me deu. Essas coisas não são nossas. Essas coisas não são nossas. E enquanto você achar que isso é seu, isso não vai transbordar gratidão no seu coração. Isso vai reverberar em idolatria mais cedo ou mais tarde. Isso vai roubar a tua paz, isso vai roubar a tua alegria, isso vai roubar o teu sono. Mas que tal nessa noite devolver a Deus? Que tal nessa noite em oração dizer, Senhor, é seu? Que tal nessa noite confessar a Deus que algumas vezes nós carregamos isso como se fosse nosso, como se nós fôssemos a árvore e nós dessemos esse fruto. Então em oração nós podemos dizer, Senhor, tem misericórdia, porque eu encaminhei isso mal. E nessa noite, à luz da tua palavra, eu quero devolver ao Senhor. Eu quero dizer ao Senhor que eu não tenho nada. Eu não tenho bem nenhum além do Senhor. Bem nenhum além do Senhor. E se um dia o Senhor quiser colocar muito ou pouco em minhas mãos, eu peço a Deus que nessa noite o meu coração seja tratado com o Senhor, para que se um dia tiver muito, eu não venha dizer e blasfemar contra Deus, dizendo, não preciso de Deus. Ou se um dia tiver pouco, eu não olhe para o Senhor e diga que o Senhor me desamparou, e eu cobice aquilo que não é meu. Nosso coração precisa ser lapidado, preparado, debaixo da graça do Senhor, meus irmãos. Então nessa noite, se é chave de carro, se é documento de carro, se é escritura de casa, se é certidão de nascimento de criança, eu não sei o que é, mas você sabe. E eu estou dizendo nessa noite que você não tem que entregar nada à igreja, você tem que entregar a Deus. E se algum pastor disser para você que precisa entregar à igreja, ele não está falando em nome de Deus. Ele não está falando em nome de Deus. E se algum dia você entregou por ter caído na lábia de péssimos líderes, nessa noite, em nome de Jesus, diga, eu entreguei errado, eu entreguei ao Deus errado, e nessa noite eu quero entregar ao Deus certo. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, essa é a nossa oração nessa noite. O nosso coração tende a adorar mais o fruto do que a árvore. E nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos reconhecer publicamente que tudo que temos provém do Senhor. E queremos cuidar das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas queremos também, dia após dia, subir a Jerusalém, dobrar os nossos joelhos e dedicar ao Senhor. Dedicar ao Senhor. E ali orar ao Senhor e deixar em Jerusalém aquilo que o Senhor tem nos dado. Então nos ajude, ó Deus, que o nosso coração não se iluda quando tivermos muito. E que o nosso coração não azede quando tivermos pouco. Mas que possamos juntos como igreja aprender o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. E o segredo é Jesus Cristo. Então nos ajude a viver isso. Nos ajude a acreditar isso. Nos ajude a proclamar isso. E nos ajude a viver na dependência disso para a glória do Senhor. Que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.